continuando aqui, a prova do revezamento 4 por 100 metros, o Robert Morrow recebendo o bastão do Tony Baker e partindo para a medalha de ouro e garantindo a vitória dos Estados Unidos. Que a equipe era formada aqui pelo Lemon King, Robert Morrow, Tony Baker e o Ira Murchison. No 4x400, os Estados Unidos também ficaram com a medalha de ouro. A equipe formada pelo Thomas Courtney, Charles Jenkins, Jesse Marhorn e Lou Jones. A medalha de ouro dos Estados Unidos que haviam perdido para a Jamaica nos Jogos de 1952 de forma espetacular. Nessa final, os Estados Unidos ganharam por 1 segundo e 40 do segundo colocado, que foi a Austrália, seguido do Reino Unido. Um forte domínio dos atletas norte-americanos. Aqui a prova dos 110 metros com barreira, que os norte-americanos ficaram com todas as medalhas. Conquistaram a medalha aqui, ó. Lee Kellum foi o medalhista de ouro. Aqui o Jack Davis. Quem é o outro? United States Athletic. Joe Shankel, Lee Kellum e o Jack Davis. Conquistaram todas as medalhas. Aqui o revezamento 4 por 100, que a União Soviética de novo ficou com a medalha de prata, os Estados Unidos levaram a medalha de ouro, a Alemanha obteve a medalha de bronze. Aqui o Lee Kellum fazendo um treinamento. E aqui a chegada da prova dos 110 metros com barreira. O Lee Kellum chegando à frente do Jack Davis e atrás o Joe Shankel. Um domínio absoluto dos atletas norte-americanos nessa prova de 110 metros com barreira. Aqui o Jack Davis, o segundo colocado. Mais um pouquinho aqui, os 400 com barreira. A medalha de ouro de novo, um domínio integral dos norte-americanos. Glenn Davis com a medalha de ouro. Ed Southern, prata, e Josh Colbrett, bronze. Só deu Estados Unidos, tanto nos 110 com barreira como nos 400. Ouro, prata e bronze para os Estados Unidos. Aqui uma foto do Glenn Davis ultrapassando a barreira. E aqui uma foto da final. A foto da final, ele conquistando a medalha de ouro. Ed Southern, que é o 279. Cadê o 279? Esse daqui. E o Josh Colbrett, 277. Então os norte-americanos que conquistaram medalha e chegaram ao pódio nessa prova. Os 3 norte-americanos. Aqui a prova dos 3.000 metros com obstáculos, a vitória do Chris Brasher do Reino Unido, o húngaro Rochnoi e o Larsen também da Noruega. A vitória nessa prova dos 3.000 metros com obstáculos. Eles nem reportam imagem dessa prova porque não teve americano no pódio. E aqui a marcha de 20 quilômetros, que a União Soviética conquistou todas as medalhas. O Leonid Spirin com o Mikenas e o Bruno Jung, que havia ganhado medalha nos 10 quilômetros nos Jogos de 1952. Então tem o Mikenas, o Leonid Spirin e o Bruno Jung. Aqui um pódio integral da União Soviética na prova de 20 km na marcha. Aqui o arremesso de peso. Ken Banton dos Estados Unidos. William Nieder também dos Estados Unidos fazendo arremesso. E o pódio. O pódio da prova. A vitória do Perry O'Brien, que havia sido campeão nos Jogos de 1952. Aí ladeado pelo Iris Koblar da Tchecoslováquia. E William Nieder, que depois foi campeão em 1960.
Aqui o arremesso do Perry O'Brien, essa foto é vista em vários livros aparece essa foto. E aqui a prova do lançamento de disco, que os Estados Unidos levaram ouro, prata e bronze. Desmond Cook ficou com a medalha de bronze, no centro Al Walter, medalha de ouro, e à direita Fortune Gordon, que foi o medalhista de prata. Aliás, o Gordon era favorito da prova. Aqui o Alfred Walter, preparando para o seu lançamento. E aqui o Fortune Gordon. Foi a primeira vitória do Alfred Walter. Aqui a prova do martelo, a vitória do Harold Connolly dos Estados Unidos, em cima dos soviéticos, o Mikhail Krivonosov e o Anatoly Samotsvetov. O curioso nisso daí é que o Connolly se preparou psicologicamente colocando uma foto do Krivonosov na sua cabeceira, e para ele sempre se lembrar do soviético e estar mentalmente preparado para enfrentá-lo nos jogos. E o Connolly ganhou, conquistou a medalha de ouro à frente desses dois soviéticos. Primeira vez que a União Soviética colocou atleta no pódio no lançamento do martelo. Aqui o Harold Connolly, também executando o seu lançamento. As provas de dardo, que os norte-americanos que não conseguiram muito sucesso no dardo, ao contrário do que ocorreu nos Jogos de 52, quando ganharam ouro e prata. Aqui nos Jogos de Melbourne eles sequer chegaram ao pódio, a vitória ficou com o Edil Danielsen da Noruega. Aqui você vê que não há nem menção da prova. O salto em altura, a vitória do Charles Dumas, obteve a medalha de ouro no salto em altura. E os outros medalhistas também da prova não aparecem aqui. No salto em distância, medalha de ouro do Gregory Bell. Gregory Bell conquista a medalha de ouro. E aqui o pódio com o Jorma Valkama da Finlândia. Né? O Jorma Valkama da Finlândia, o Gregory Bell. E um outro norte-americano, John Bennett. Mais uma vitória dos Estados Unidos. O livro é muito... foca mesmo o desempenho dos norte-americanos. Aqui o Robert Richards conquistando o bicampeonato, o reverendo Richards conquistando o bicampeonato no salto com vara. Ele aqui realizando o seu salto. O Bob Gutowski, que também ganhou medalha. Os Estados Unidos conquistaram ouro e prata nessa prova. O grego Roubanis ficou com bronze. Aqui no salto triplo, medalha de ouro da Ademar Ferreira da Silva. Witold Kryer, da União Soviética, foi medalha de bronze. E Vilhjálmur Einarsson, da Islândia, obteve a medalha de prata. Foi um resultado brilhante, foi o bicampeonato do talvez o maior atleta olímpico brasileiro, o Ademar Ferreira da Silva. Aqui mais competições, aqui a competição do decathlon. Tivemos a vitória do norte-americano Milton Campbell, obteve a medalha de ouro. A medalha de prata ficou com Rafer Johnson, que foi campeão em 1960, e a medalha de bronze aqui para um soviético, Vassily Kuznetsov, primeiro soviético a chegar ao pódio no decathlon. Aqui a atuação do Milton Campbell, em prova de corrida, em prova de salto, no salto em altura, corrida com barreira, aqui lançando o disco e o dardo. Agora as provas, momentos na Vila Olímpica. E agora as provas femininas. Aqui a equipe feminina dos Estados Unidos. Os Estados Unidos tiveram alguma... Aqui prova de 100 e 200 metros. A vitória da Beth Cuthbert da Austrália, venceu as duas provas. Né? E curioso é que tanto nos 200 metros quanto nos 100 metros, as medalhas de ouro, prata e bronze seguiram a mesma ordem. Beth Cuthbert da Alemanha, aliás, Beth Cuthbert da Austrália, Krista Stubnik da Alemanha e Marlene Matthews da Austrália. O revezamento 4 por 100 metros, os Estados Unidos ficaram com a medalha de bronze, com Margaret Matthews, Wilma Rudolph, que ganharia depois
3 medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos de 1960, Mai Fax e Isabelle Daniels. Aqui a chegada do revezamento, a Beth Cuthbert, da Austrália. A Austrália teve uma atuação brilhante nesses Jogos Olímpicos no atletismo. A prova do salto em altura, a Mildred McDaniel, dos Estados Unidos, conquistou a medalha de ouro. Aqui a McDaniel, ladeada pela britânica Hopkins e pela soviética Pissarieva. A prova de 80 metros com barreira, a vitória da Shirley Strickland Hunt, da Austrália, foi o bicampeonato dela, ela havia vencido em 1952. Prova do lançamento do dardo, aqui só a Nadezhda Koniaeva, da União Soviética, Nessa Youngzem, da União Soviética, e uma competidora do Chile, a Marlene Arens, que chegou ao pódio. Aí só a presença só das medalhistas, né? Aqui as competidoras dos Estados Unidos atuando no atletismo. Os Estados Unidos tinham um atletismo feminino muito fraco. Lançamento do disco, a medalha de ouro da Olga Fikotova, da Tchecoslováquia, né? Seguida pelas atletas da União Soviética, a Begliakova e a Ponomariova. A Begliakova e a Nina Ponomariova. A Ponomariova ficou com a medalha de bronze. Ela que havia sido campeã como Nina Romashkova nos Jogos Olímpicos de 1952. Aqui a prova do arremesso de peso. A medalha de ouro para Tamara Tchikevich, da União Soviética. A medalha de prata para Galina Zibina, também da União Soviética, campeã de 1952. E a medalha de bronze para a alemã Marianne Werner. Aqui um grupo de oficiais. O basquetebol, a equipe norte-americana, fortíssima, venceu fácil todas as disputas, resultados fáceis. Aqui um lance de Estados Unidos e Japão, eles ganharam por 98-40. Aqui uma partida entre soviéticos e norte-americanos. Os Estados Unidos tinham um timaço de basquetebol. Então, o domínio dos norte-americanos foi espetacular. As competições de boxe, os norte-americanos conquistaram medalhas de ouro com James Boyd e Peter Rademacher. Peter Rademacher aqui, ó, conquistou a medalha de ouro. O Torres, dos Estados Unidos, que perdeu para o Laszlo Pape, também obteve medalha. E aqui nas legendas, né, primeiro que fala do Rademacher, depois Percy Lane, James Boyd, é o C, James Boyd, que foi campeão. E aqui a equipe norte-americana como um todo. Depois fica com mais detalhar esses atletas, resultados do boxe. A canoagem. A canoagem os Estados Unidos não retratam bem, tá aqui os resultados, né, das competições. Mas a gente não vê fotos, né? Provas de canoagem. Atletas norte-americanos, o Frank Havens, que ganhou medalha em 1952. O ciclismo, os Estados Unidos não tinham tradição nessa época. Eram fraquíssimos no ciclismo. Aqui a prova de estrada, possivelmente a prova de estrada por equipe, que teve vitória da França. Aqui está falando que a França está no centro, a Alemanha. Possivelmente a prova de estrada, França, Reino Unido, Alemanha. Aqui mais competições. Acidente, ó. Aqui só mostram os competidores norte-americanos. Os Estados Unidos não seguiram muito à frente no ciclismo
Então as conquistas são poucas. A equipe de esgrima dos Estados Unidos, aqui o pódio do sabre, onde tem Lev Kuznetsov, da União Soviética, aqui com a medalha de bronze, Jerzy Pawlowski, da Polônia, com medalha de prata, e aqui a medalha de ouro, o grande Rudolf Karpat, que seria campeão também em 1960. Paul Kovacs foi campeão em 52 pela Hungria, o Karpat ganhou em 56 e 60. E o Pawlowski foi campeão em 1968 também na prova individual. Aqui os resultados, ó, bem documentados, o hóquei sobre a grama, a equipe norte-americana, quer dizer, não tem assim uma documentação dos países, né, dos outros países. Você vê a ginástica masculina, ó, também mal documentado, ó. Não há assim uma preocupação de se documentar os atletas dos outros países, ó. Nenhum grande atleta, com uma edição dos Jogos teve um confronto fortíssimo entre Japão e União Soviética. Ginástica feminina também, aqui tem a foto da Larissa Latinina, que obteve 6 medalhas nesses Jogos Olímpicos, 4 delas de ouro. Travou um grande duelo com a húngara Agnes Kelet. Aqui o pentatlo moderno. Os norte-americanos, a equipe norte-americana conquistou a medalha de bronze no pentatlo moderno. Aliás, medalha de prata, né, atrás só da União Soviética. Aqui o pódio dessa prova aí, ó. Finlândia, Estados Unidos prata, União Soviética ouro, Finlândia bronze. Aqui o Lars Hauck havia sido campeão em 1952, agora ladeado por 2 finlandeses que ganharam medalha, o Korhonen e o Manonen. Curioso que em 1952 ele também foi ladeado por 2 atletas de um mesmo país, só que da Hungria. Prova de pismo, prova de esgrima, prova de natação, que são provas que englobam o pentatlo moderno. O remo, que os Estados Unidos têm uma equipe poderosíssima de remo. Na ocasião, os Estados Unidos dominaram as provas de remo, aqui o 8 com. O remo norte-americano era respeitável. Aqui o 8 com dos Estados Unidos. Aqui o 400, norte-americano também. Aqui o 2 com, o 200. Os norte-americanos tiveram uma campanha fabulosa. Ó, no esquife individual, Jack Kelly foi medalha de bronze. No 200, os Estados Unidos, com Pfeiffer e Hecht, ficaram com a medalha de ouro. No esquife duplo, os Estados Unidos garantiram medalha de prata, com Bernard Costello e o Gardner. Eles aqui, ó, garantiram medalha de prata. No 2 com, os norte-americanos levaram a medalha de ouro. Tá aqui os campeões do 2 com. Aí o 4 com dos Estados Unidos não chegaram ao pódio. 400 dos Estados Unidos ganharam a medalha de prata, aqui a equipe. É fantástico. E o 8 com dos Estados Unidos conquistaram a medalha de ouro. Então, os Estados Unidos tiveram uma equipe formidável no remo nesses Jogos Olímpicos de 1956. As competições de tiro ao alvo, os norte-americanos assim não tiveram assim um grande destaque no tiro ao alvo. O Foot Opinion teve uma medalha de bronze na pistola livre, né? E mais nada, foi uma fraca participação dos Estados Unidos no tiro aqui, ó, o Foot Opinion, e um domínio da União Soviética. A União Soviética levou 7 medalhas no tiro, desempenho arrasador. O futebol, que foi vencido pela União Soviética, a União Soviética venceu o torneio de futebol, e aqui vai começar a falar das provas de natação e saltos ornamentais. Aí os norte-americanos já começaram a mostrar sua força, né? Vamos continuar esse livro e vamos encerrando por aqui para depois
seguir com essa parte aí da natação.